Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto que proíbe instituições financeiras de descontar empréstimos consignados das contas de servidores públicos que já tenham sido debitados na folha de pagamento. A regra vale para ativos, inativos, aposentados e pensionistas. A proposta do deputado André Siciliano segue para sanção ou veto do governador. Com essa crise do Estado, o Estado vem pagando os salários para o aposentado, pensionista e mesmo para o ativo fora educação e segurança em parcelas. Muitas das vezes o Estado debita, retém aquela parcela dos recursos daqueles empréstimos consignados. Então o Estado retém na fonte, o banco vai e debita da conta do servidor. Então o que a gente quer é parar com esse segundo débito, porque a gente sabe da dificuldade do Estado, mas muito maior é a dificuldade do servidor, ativo e inativo. Os estabelecimentos que utilizarem a distribuição de senha para a prestação de serviços vão ser obrigados a ter avisos sonoros. O objetivo é garantir o atendimento de pessoas com deficiência visual. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto do deputado Nivaldo Mulim segue para análise do governador. É muito constrangedor o deficiente visual diversas vezes sair de casa sozinho e entra numa repartição que não tem aviso sonoro. Você tira a senha e é o número. Então é importantíssimo que tenha um aviso sonoro para que ela possa estar ali confortavelmente e ouvir quando chega a sua hora, né? Hospitais, clínicas e consultórios médicos do Rio devem expor cartazes com informações sobre a gratuidade da cirurgia de reconstrução da mama, oferecida pelo SUS para pacientes com câncer. O projeto do deputado Zito foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Também aprovado o projeto dos deputados Conte Bittencourt e Luiz Paulo, que altera a regra para a concessão de isenções no IPVA. O texto da lei original determina que a comprovação da deficiência dos candidatos à isenção do imposto deve ser feita por laudo médico do Detran. Os parlamentares querem que essa verificação seja feita pelo Serviço Público de Saúde ou pela rede privada ligada ao SUS. A proposta vai à sanção do governador. A lei, como estava posta, ela dava exclusividade ao atestado médico que confirmava a deficiência do cidadão que tem direito a essa isenção do imposto, né, na compra do carro, ele não conseguia tirar, porque o Detran não tinha estrutura para isso aí. Então, existem centenas e centenas de processos, né, acumulados lá no Detran. A ideia é o sistema público de saúde, né, ou seja, o médico poder dar esse atestado. Tá? Não é papel do Detran emitir um atestado médico. Agora é papel do sistema público de saúde fazer o atestado. Então estamos corrigindo um detalhezinho da lei que vai ter um alcance social enorme a pessoas que têm direito a essa isenção e não estão conseguindo em função dessa burocracia. Revendedoras e concessionárias de veículos podem ser obrigadas a exibir cartazes com informações sobre a isenção de imposto garantida por lei para pessoas com deficiência. O texto do deputado Renato Cozzolino prevê multa no valor de R$5 mil para quem descumprir a regra. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Eu venho percebendo que essas concessionárias não estão divulgando os benefícios que os deficientes têm, né, na compra de um veículo. E eu decidi, até por alguns amigos meus me pedirem também, que são deficientes, e eu decidi colocar esse projeto em pauta para poder beneficiar principalmente essa classe que é tão prejudicada, porque não só, né, no estado, mas em todo o Brasil a gente vê muita discriminação. A gente vê os deficientes não tendo talvez as oportunidades que as pessoas que não são deficientes têm. A deputada Marta Rocha quer atualizar a lei de 2001, que torna obrigatória a divulgação de nomes e fotos de crianças e adolescentes desaparecidos. O texto da parlamentar determina que a DDPA, Delegacia de Descoberta de Paradeiros, também deve contribuir na divulgação de informações sobre desaparecidos. O projeto ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Houve uma evolução no sistema de descoberta de paradeiro e essa evolução passa não só pela criação da Delegacia de Descoberta de Paradeiro, hoje instalada na cidade da Polícia, como também por um programa já adquirido pela Polícia Civil, que é o envelhecimento da foto digital. Então, hoje nós podemos ter uma foto de uma criança
submeter essa foto a um programa de informática e termos uma nova foto que nos mostra como seria aquela pessoa na fase adulta. Portanto, atualizar essa lei, fazendo com que entre nesse sistema de busca de crianças desaparecidas, nesse sistema de proteção à criança, a inclusão também da delegacia da pessoa de descoberta de paradeiro. E com isso, utilizar as ferramentas disponíveis na investigação para localizar essa criança é uma maneira, uma singela contribuição da nossa parte para atualizar essa importante lei criada na década de 90. Já os deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro querem alterar a lei de 2015 que cria regras para a revista de visitantes em presídios do Estado. Pela regra atual, estão livres da revista autoridades como ministros, parlamentares, delegados e advogados. Os deputados querem que todos os visitantes sejam submetidos à revista mecânica, ou seja, feita com scanner corporal. Ficam excluídos apenas gestantes e portadores de marca-passo que apresentem laudo médico para comprovação. O texto prevê revista manual apenas em casos suspeitos. A partir do momento que você estabeleceu o scanner, uma revista eletrônica, revista mecânica, para que essas pessoas vão ser privilegiadas para não passar no scanner? Coloca em risco todo mundo. A pessoa, por exemplo, até um juiz pode ter um filho sequestrado e ser obrigado a levar um revólver para dentro da prisão. E ele não vai passar no scanner. Então ele vai levar o revólver porque ele vai salvar a vida do filho dele. Então nós não estamos desconfiando de ninguém, nós só estamos querendo defender o sistema prisional. Nós queremos deixar os presos presos. E foi muito bem citado aqui, hoje em dia que nós temos tantos políticos presos, por que nós legisladores, nós políticos, vamos ter privilégio de entrar no sistema prisional sem revista? Então o projeto acabou com isso. O plenário aprovou emenda da deputada enfermeira Rejane, que exclui crianças e adolescentes da revista manual. A proposta ainda precisa de mais uma votação em plenário. Quando ele coloca a emenda para tirar todo mundo da excepcionalidade, né, então ele diz que qualquer cidadão tem que participar, né, da vistoria. Ele, na suspeita, ele incluiu a criança e o adolescente. Então, a gente acha que esses não devem participar, né? Tem outras legislações, o Estatuto da Criança e Adolescente, que garante esse segmento da sociedade a excepcionalidade. Tem outras formas de verificar, tem outras formas de vistoriar, tem que ter scanner, né? Aí a responsabilidade é do governo. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira falou sobre o lançamento da 11ª edição do Parlamento Juvenil, que vai acontecer na próxima sexta-feira. O Parlamento Juvenil será lançado na próxima sexta-feira, dia 24, com uma série de novidades, a apresentação de todo o visual dessa edição, que vai ter o espírito jovem, humanizando ainda mais o Parlamento Juvenil e tratando da força dessa geração, ou seja, onde está a força dessa geração? Está na pluralidade, está no pensamento crítico, está na vontade de participar, seja através das redes sociais ou mesmo nas ruas. Como que essa geração luta, né? Essa é a grande pergunta que o Parlamento Juvenil faz nessa edição. Novidades, inscrições já tudo no primeiro semestre, né? Finalizando esse processo no primeiro semestre. Concurso da bandeira do Parlamento Juvenil, que será a partir do mês de agosto numa outra atividade. Capacitação online presencial e eleições online, provavelmente no segundo turno. E a edição acontecendo na última semana de novembro. O deputado Paulo Ramos disse que apresentou um projeto de lei propondo retirar do juramento dos policiais a parte em que eles prometem sacrificar a própria vida para proteger a população. O parlamentar quer debater o assunto na Alerj. Esse juramento faz com que a própria sociedade perceba no policial alguém que já entregou a própria vida e, portanto, quando um policial morre, a sociedade entende, não fez mais do que o seu dever. Porque esse compromisso foi assumido ao iniciar a prestação de serviços à população. Como o número de policiais, principalmente militares, mortos, é um número assustador, eu apresentei um projeto de lei retirando do juramento, retirando do compromisso a expressão com o sacrifício da própria vida. A vida é um bem muito precioso
para ser disponibilizado na prestação de um serviço público. Já o deputado Eliomar Coelho criticou a aprovação da prestação de contas do governo do estado no ano de 2015. O que mais tem acontecido nesta Casa Legislativa, na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, por parte dos deputados e deputadas presentes, são as intervenções abordando o tema falência do Estado do Rio de Janeiro, dificuldades enormes como nunca se pensou que pudesse existir nas finanças do Estado, ao ponto de inviabilizar a prática de políticas públicas essenciais e fundamentais para a vida do Estado, né? E aí, diante de tudo isto, vem uma aprovação de uma prestação de contas do governo para esta casa e simplesmente as contas são aprovadas. A deputada Marta Rocha falou sobre a reunião da Comissão de Segurança com o governador Luiz Fernando Pezão, marcada para a próxima segunda-feira, para discutir a greve dos policiais civis. O que nós esperamos é que haja uma solução. Eu espero que nós não cheguemos lá para ouvir apenas notícias sobre a grave situação financeira do Estado. Eu creio na competência do governador, eu creio na boa vontade do governador, eu creio nos mais altos interesses que o governo do Estado possa ter com os seus servidores. O governo tem tratado mal os seus servidores, o governo só apresenta medidas que majoram os impostos recolhidos pelos servidores. Então, acho que é um momento muito bom para o governador Pezão reconduzir esse trem, colocá-lo no trilho certo, que é o trilho de encontrar uma solução de modo a terminar com uma greve que não é por maiores salários. É uma greve que faz com que os servidores possam receber 13º, RAIS, Regime Adicional de Serviço, e o prêmio pela redução da criminalidade. O deputado Jânio Mendes falou sobre a Semana Teixeira e Souza, que começa nesta terça-feira em Cabo Frio, em homenagem ao escritor cabofriense. Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, o primeiro romancista brasileiro, nascido em 1812, filho de uma escrava, com um comerciante português. Ele venceu o preconceito pelo fato de ser negro, pobre, um mulato pobre, veio para a capital e aqui iniciou a sua vida literária, né, brindando a literatura brasileira como o primeiro romancista brasileiro, né? Então, é um herói do Estado do Rio de Janeiro, reconhecido pela Assembleia Legislativa através de um projeto de resolução que aqui aprovamos. E hoje Cabo Frio inicia a Semana Teixeira e Souza, de 21 a 28 de março, reverenciando a memória e dando conhecimento à obra deste grande e ilustre cabofriense. O deputado Valdec Carneiro solicitou uma audiência da Comissão de Transportes para discutir o processo de licitação do transporte aquaviário do Estado. É preciso que antes que se faça uma nova licitação para operar o serviço, que a gente possa ter informações precisas sobre os problemas e os entraves desta atual licitação. Tanto é assim que a concessionária diz que tem que ir embora, que o serviço está desequilibrado. Ora, mas o Estado continua investindo muito dinheiro, mesmo depois da privatização. Por que isso aconteceu? Em que dimensão? Quais são as razões que explicam o fato de que o Estado privatizou o serviço, mas mesmo assim continua investindo? Isso tem que estar clarificado antes de uma próxima licitação. A questão de São Gonçalo, eu quero aqui mencionar, aproveitar esta ocasião para, afinal de contas, darmos uma resposta ao povo de São Gonçalo, mais de 1 milhão de habitantes, para que tenha uma alternativa de acesso ao Rio de Janeiro através do serviço de barcas. É uma questão muito importante. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial, criado pela ONU e celebrado em 21 de março, foi lembrado pelo deputado Flávio Serafini. No mês de março, mês que marca essa tragédia ocorrida na África do Sul e que por isso batiza esse dia 21, que é o dia da eliminação da discriminação racial, tem sido um mês de 21 dias contra o racismo, de ativismo e luta contra o racismo. O movimento negro promove debates, atos, uma série de situações para lembrar o conjunto da sociedade brasileira de que, infelizmente, o racismo ainda é muito estrutural
e se reproduz em situações de desigualdade salarial, de violência, de encarceramento, onde a população negra sofre muito mais do que a população branca, por exemplo. E nessa Casa de Leis a gente tem que também incorporar essa necessidade de se combater essas estruturas racistas que ainda marcam muito o nosso país, para que a gente possa viver de fato num Brasil sem racismo.